Bom dia, boa tarde ou boa noite a você, telespectador que está me assistindo. Tudo bem? Que saudade que eu tô. O que é estranho, porque eu tô gravando isso aqui antes de ir para Belém. Mas tudo bem. Vamos fingir que eu já estou longe. Você está ouvindo a minha bela voz da sua casinha. Muito que bem. As aulas que eu vou disponibilizar, elas são basicamente uma revisão de tudo que a gente já viu. Comigo, na maior parte do tempo, resolvendo questão de prova antiga. Porque assim eu acho que fica melhor. Para quem quer ver no 2x, para quem quer rever a resolução, para quem quiser trazer dúvida depois. Enfim, o beta manda e eu faço, né? Então vamos lá. Esta aula eu acho que eu vou dar para duas das turmas do Cadinho antes das férias. Mas, por algum motivo, muita gente tem dúvida, embora o assunto seja contido em uma página, porque a próxima página já é resumo. Então vamos lá com toda a calma do universo. Então, lá atrás, eu falei que existiam termos essenciais. O sujeito e o predicado. Ok? Ficou horrível isso aqui. Beleza. Então eu tenho aqui uma oração, porque ela tem um verbo, marcou. E eu separo ela em sujeito e predicado. Vem aqui. Beleza. E aí eu comecei estudando tipos de sujeito. Como era? Primeiro eu olhava para o verbo e eu perguntava: quem marcou? Quem marcou? O jogador. Está aqui o sujeito. Depois eu vinha para a palavra mais importante: jogador. Isso aqui eu chamo de núcleo do sujeito. Também a gente viu que esse o tem a função de adjunto adnominal, de jogador. Ok. Com isso, eu consigo classificar o tipo de sujeito como simples. Esse traço bem grosso aqui da caneta, né? Sujeito simples. Só que eu também posso classificar o predicado quanto a seu tipo. Então, que tipo de predicado será que é este aqui? Porque até agora tudo que eu consigo fazer é o seguinte. Eu consigo achar a transitividade de marcou, né? Quem marca, vírgula, marca algo. Eu já espero que ele seja OD. Cadê o algo? Tá aqui, ó. Um gol lindo. Meu objeto direto. Como é que eu sei que isso aqui não é predicativo do objeto? Fácil, né? Eu posso comprimir isso aqui como marcou o. Será que é marcou o lindo? Não, né? Não faz sentido. Como ele vai junto, isso daqui, lindo, também é adjunto adnominal. Ué, não ficou pequeno? Poxa. Vai entender. Esse lindo também é, agora, ó, adnominal. Esse é um artigo indefinido, também é adjunto adnominal. Tudo do núcleo do objeto direto. Go, palavra mais importante do meu objeto. Tudo bem. Só que isso aqui que eu fiz é um pontapé para a gente classificar pelos tipos de predicado. Vamos ver. Existem 3 tipos. E eles são definidos por essas perguntas aqui. Será que o meu predicado ele contém uma ação, ele contém uma característica ou contém os dois? Se eu estou falando de ação, 1, ação, 2, característica, vou botar só carac, ou 3, ambos, é de se esperar que eu tenha 3 tipos de predicado. E é muito mais direto do que eu imagino que seja para vocês a análise do tipo de sujeito. Então vamos lá. Começando pelo verbal. O predicado verbal acontece quando o verbo indica ação.
vai ser a maioria, a imensa, esmagadora maioria das orações que você pode usar no seu dia a dia. Pode ter certeza. Predicado verbal. Como é que funciona estruturalmente? O núcleo do meu predicado, assim como eu tenho o núcleo do sujeito, tem o núcleo do predicado. Vai ser a palavra mais importante. Se eu estou num predicado que indica somente ação, e essa ação vem de um verbo, o núcleo vai ser o verbo. Então, o núcleo vai ser um verbo de ação. Então, ele tem que ser ou intransitivo, ou, nestes casos aqui, transitivo. Tá? Em outras palavras, aqui, no predicado verbal, não tem verbo de ligação, VL. Escrever, vai. Verbo de ligação, VL. Não tem. Por quê? Porque VL não tem ação. Faz sentido? Se o VL não traz uma ação, como é o caso de ser, ele é lindo, ela está cansada, não tem ação, só tem característica. Eles só ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. Muito bem. Então, predicado verbal, eu preciso que tenha um verbo de ação, ou seja, intransitivo ou transitivo. Tudo bem. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Um para cada tipo de transitividade. Tudo bem? No primeiro aqui, as crianças brincaram no parque. Brincar é uma ação, não é? Todo mundo concorda? No parque aqui eu também já analisei a sintaxe, é adjunta adverbial de lugar. Por quê? No parque não está sofrendo a ação de ser brincado. Qual é a pergunta que isso aqui responde? Brincaram onde? Opa, onde? No parque. Se é onde, e o no parque responde, adjunta adverbial de lugar. Lembrando que objetos só respondem a quem ou o que. Beleza. Eu comprei um celular novo. Isto aqui é uma ação. Esqueci de colocar aqui a ação também. São ações, né? Quem compra? Compra algo. Comprou o quê? Um celular novo, né? Posso fazer aquela análise de predicativo do objeto. Eu fiz aqui em cima com a contração. Cadê? Cadê, meu Deus? Aqui. Fiz aqui com a contração pro pronome. Mas agora eu vou fazer do outro jeito que eu ensinei. Você transforma na voz passiva. Então, o objeto vira sujeito, um celular novo. O verbo vira uma locução. Foi comprado. E agora o agente da passiva é eu, né? Então é por... Vou botar aqui embaixo. Em azul. Por mim. Isso aqui e isso aqui significa a mesma coisa, né? Um celular novo foi comprado por mim. E como o novo foi junto de um celular novo, novamente eu tenho um adjunto adnominal. Outro exemplo. Nós precisamos de ajuda. Precisar é uma ação. Ok. VTI, porque quem precisa de, e está aqui o meu D. Vou passar um pouquinho mais rápido. O professor entregou as provas aos alunos. Quem entrega algo a alguém. Entregou o quê? As provas. A quem? Aos alunos. Pronto. Em todos esses casos aqui, eu sempre tenho uma ação. Beleza. Então, o verbo carrega a informação principal. Há uma ação acontecendo. Tá? Os complementos e adjuntos completam sentido, só que o núcleo é o verbo. É o foco da minha oração. A ação. Por isso, em todos estes casos aqui, o predicado é verbal. É o tipo de predicado. E eu vou chamar isso de PV. Beleza.
Agora, vamos para o outro lado da moeda. E se o meu predicado não tem uma ação? Como é que funciona? Neste caso, o meu foco da oração não é não ter ação, né? Claro que tem um foco. O foco é quem? A característica. Nossa, ficou horrível. É a característica. Sim? Ou estado, ou qualidade e tal. Então, no nominal, eu vou ter esta estrutura. O que antes era transitivo, agora é só o VL e o predicativo do sujeito. Claro que eu posso ter outras coisas e tal ali, mas não se preocupem muito nisso. No geral, vem bem de boa, vem bem direto. Então, o núcleo agora não é o verbo. Meu foco, a palavra mais importante é o predicativo do sujeito. Do sujeito. Então, vamos lá. Eu não coloquei aquele exemplo clássico, né? Mas, como estamos... Eu gosto de ter um ponto aqui perdido. Como estamos em época ainda, eu vou tirar este daqui. Eu vou analisar com... Opa! Pum, pum é bem bonito. Vamos analisar sintaticamente? Vamos! Passo número 1, achar o sujeito. Quem é bem bonito? Pum, pum. Tá aqui o meu sujeito. Sujeito simples. Tenho só um. Este é... Tá na cara, que é um verbo de ligação. Sempre tem aquela carinha. Mas como é que eu confirmo isso? Olha o que tem no predicado. Bonito não é uma característica? Não está se referindo ao meu sujeito? Então, isso aqui é predicativo do sujeito. Para quem se lembra, este bem é um adjunto adverbial do quê? Do que será? Ele responde a pergunta de o quão bonito, né? Então, é muito bonito, então é intensidade. Não sei porque eu coloquei esse A aqui. Intensidade. Se relacionando com bonito. Tá modificando bonito. Beleza. Tem alguma ação aqui? Não tem ação nenhuma. É só um estado. Só uma característica. Toda a informação que eu tenho é para dizer que A igual bonito. Não tem ação. Ele não está fazendo alguma ação de ser bonito. Não, isso é uma característica. Neste caso, tendo o verbo de ligação, tendo o predicativo do sujeito, eu vou lá e digo que o predicado é nominal. Vamos ver mais exemplos aqui. Lembrando daquela regrinha, né, de colocar o igual, então eu poderia bem ali colocar pum, pum, igual a bonito. Vamos ver aqui mais exemplos. O céu está nublado. Nublado é uma característica de céu, está separada por um verbo, e esse verbo não tem ação. Então, aqui é verbo de ligação e o predicativo é nominal. Está núcleo aqui, mas eu quero que vocês vejam que todos esses casos aqui são predicativos do sujeito, tá? Parecer. Os alunos parecem cansados. Cansados é característica de os alunos. Ok? E parecer não tem nenhuma ação. Mais uma vez, predicado nominal. E a campeã, mesma coisa. É uma característica de ela. Ah, não ficou curvo. Vamos ver assim. Aí. E continua. Não é uma ação. Não tem ação aqui. Nesta oração não tem ação. Então, em todos os casos que eu coloquei, o predicado é nominal. Beleza. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Predicado verbal. Eu tenho que ter VI ou VT, tá? Enquanto o predicado nominal, eu tenho que ter PS. PS com VL. Tudo bem? Mas e se eu tiver
Um predicado em que eu tenho uma ação, eu também tenho uma característica. Neste caso, é o caso 3, ambos. E aí eu vou chamar isso, muito sabiamente, de verbo nominal. Simples assim. Ah, tá, tem isso aqui também, olha. Tem alguns verbos que eles podem ser intransitivos, quando indicam ação, ou verbos de ligação. Tá? Então, um caso desses aqui é o idoso anda devagar. Não é que ele está devagar. Não, o idoso, ó, vou desenhar o idoso aqui. Como ele está velhinho, ele tem dificuldades para andar. Não sei desenhar, gente. Isso aqui era para ser uma muleta. Vamos fazer. Uma muleta não, né? Daqueles negocinhos lá com dois. Vamos fazer assim, ó, essa muleta dele. Ele tem dificuldade para andar. Então ele anda devagar. Ele anda como? Devagar. Isso aqui não é objeto, é adjunto adverbial de modo. Não é característica, né? Então isso aqui é verbo intransitivo. Daí é um predicado verbal. Predicado verbal. Por quê? A ação de caminhar. Só que aqui, o idoso anda doente. Eu não estou dizendo que ele está andando enquanto ele está tossindo. Não, eu estou falando que nestes dias ele está doente. O idoso anda doente. Então, isto aqui é uma característica separada por verbo relativa ao sujeito, o idoso. Então, é um predicativo do sujeito. E isso aqui não tem ação. É VL. LL, né? VL. Então, é predicado nominal, estado. O idoso igual a doente. Beleza. Vamos lá. Então, como eu estava falando, quando eu tenho as duas coisas rolando ao mesmíssimo tempo, eu tenho dois núcleos. Um verbo de ação e um predicativo. Então, tem dois tipos de combinação, que eu vou falar disso mais embaixo. Ó, um verbo de ação, um predicativo. Do sujeito ou... marquei errado. Do sujeito ou do objeto. Só que perceba uma coisa. Perceba que eu vou chegar mais perto do microfone para você perceber. Quando eu falo de predicativo do objeto, eu estou falando de um verbo que tem um objeto. Até porque predicativo do objeto. Se não há objeto, não há predicativo. Faz sentido? Ele tem que se referir a alguma coisa. Se o verbo tem um objeto, ele tem de ser transitivo, direto ou transitivo direto e indireto. Só que predicado verbal tem exatamente esse tipo, enquanto nominal tem VL. Significa que se eu já achar um predicativo do objeto na minha frase, o que não é tão difícil assim, vamos convir, você já pode marcar direto que o tipo de predicado é verbo nominal. É o que a gente vai ver. Só que eu começo com um exemplo simples com PS. Então, com o predicativo do sujeito. Os alunos saíram felizes da prova. Felizes não é um modo. Tudo bem que eu posso responder saíram como? Tudo bem. Só que não é um modo. Isso aqui não é uma adjunta adverbial, é uma característica. Aqui, ó. Qual é a diferença desse daqui para o idoso anda devagar? Por quê? Porque aqui não é característica, embora pareça muito. Porque eu posso substituir por um outro advérbio. Posso falar que o idoso anda lentamente, compassadamente. Sim? Então, aqui eu não consigo. Se eu trocar por alegremente, vai virar outra coisa. Né? São umas nuancezinhas. Foca um pouquinho na morfologia. Por isso que a gente fala de análise morfossintática. Foca um pouquinho na morfologia. Tá? Para ser adjunto tem que ser advérbio. E felizes tem um S. Existe feliz e existe felizes.
ele flexiona. Sim? Se flexiona, não pode ser advérbio. E como é uma característica, eu digo que é adjetivo. E tá tudo certo. Então, os alunos saíram felizes da prova. Esse da prova será que é o quê? Saíram de onde, né? Um adjunto adverbial de lugar. Então, o que eu estou fazendo aqui é um Frankenstein, assim que eu gosto de dizer. Eu tenho duas orações comprimidas em um. Uma, os alunos saíram. Se fosse só os alunos saíram, como saíram é verbo intransitiva, tem uma ação, eu diria que é predicado verbal. E estavam felizes, que é a característica. Se eu digo os alunos estavam felizes, é fácil de notar que estavam é verbo de ligação. Esse cara aqui é como VL. E o felizes é o predicativo do sujeito. Então, eu estou mesclando as duas coisas numa só oração e parindo um predicado verbo nominal, verbal e nominal. Ok. Aqui, ó, a parte verbal e a parte nominal. O sol nasceu radiante. Muito que bem. Quem nasce? Simplesmente nasce. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Então, eu já esperaria um predicado verbal. Só que eu tenho esse radiante, que é uma característica de sol. Daí um predicativo do sujeito. E aí, novamente, eu estou mesclando as duas coisas. O sol nasceu, a parte verbal, e o sol estava radiante, a minha parte nominal. Por isso que, juntando isso aqui, vou colocar aqui em cima, eu tenho um predicado verbo nominal. Muito bem. E agora chegou a parte mais fácil. Com o predicativo do objeto. Se tem objeto, o verbo é VTD, então eu nem preciso fazer mais nada. Por que eu estou falando isso? Porque quando tem PS, pode ser um predicado nominal ou verbo nominal. Mas aqui só tem uma possibilidade, que é predicado, verbo nominal. Então, bem aqui, tem este exemplo bem aqui. O povo elegeu João presidente. Foi um exemplo que eu dei na outra aula. E aí eu posso fazer aquela transformação. Eu venho com o OD e transformo ele num pronome átono. Elegeu o presidente. Isso aqui fica separado e por isso ele é um bloquinho separado, um predicativo do objeto. Se fosse junto, como eu falei no comecinho da aula, seria adjunta de nominal. E aqui também eu faço o mesmo Frankenstein. O povo elegeu João e João tornou-se presidente. Mesmíssima lógica. Eu considero a prova difícil. Eu considero-a difícil. Sim, ficaria separado. Só que aqui eu usei pela voz passiva. A prova é considerada difícil por mim. Olha como ficou separado. Se separou, não é o mesmo bloco. Então aqui era predicativo do objeto. Lembra daquela lógica? O OD vira sujeito. Vamos botar aqui com a setinha. O OD virou sujeito e o predicativo continuou virando predicativo do sujeito. Se antes era objeto, ele era predicativo do objeto. Essa aqui é a lógica. A prova é considerada difícil por mim. Então, como eu tenho o predicativo do objeto, aqui também é predicado o verbo nominal. E eu tenho as mesmas duas orações. Eu considero a prova, parte verbal, né? Quem considera é uma ação, e a prova parece difícil. Parte nominal, com difícil sendo a característica. Ok? Então, para terminar a parte teórica, meu resuminho. O verbal, eu só tenho ação, não tenho característica nenhuma. O cão latiu alto. O cão latiu fortemente. Sim? Nominal, eu só tenho característica. E para isso eu preciso de um VL. Está aqui o VL. O cão está bravo.
No verbo nominal eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo. O cão chegou e o cão estava bravo. Simples assim. No primeiro caso, esse aqui é o meu núcleo. No segundo caso, este aqui é o meu núcleo. E no terceiro, eu tenho dois núcleos. É como se fosse sujeito composto. Mas não existe predicado composto. O núcleo verbal e o núcleo nominal. Pronto. Passo a passo. Você vai achar o verbo. Que dificuldade, né? Aí você se pergunta, será que ele indica ação ou indica estado? Venha para cá. Se for só ação, não há predicativo, verbal. Se é só ligação, verbo de ligação, como é o caso desse aqui, o cão está bravo, predicado nominal. Agora, se eu tenho aquele Frankenstein, eu consigo separar em duas orações. Ó, aqui. O cão chegou. O cão estava bravo. Quando eu faço esse Frankenstein, eu tenho a parte predicado verbal e a predicado nominal. Então, ao mesclar, eu tenho um predicado verbo nominal. Se há ação e um predicativo, predicado verbo nominal. E aí eu tenho os dois núcleos. Tudo bem? Então tá. Aí agora os próximos vídeos vão ser de mim resolvendo questões. Não sei se eu vou olhar o gabarito antes. Não sei se eu vou ter o gabarito do lado. Vou pensar em como eu vou fazer. Mas enfim. Se não gostou, não quero saber. Tem que aplaudir. Enfim. Tchau, caizinhos.